aqui, eu queria trazer um pouco mais do que a parte técnica, até porque a parte técnica vai ser muito bem dirigida pelo meu colega ali, mas de trazer as possibilidades, porque o produtor rural ele se sente muitas vezes isolado das possibilidades de mercado, das possibilidades tecnológicas que eles têm de operar uma propriedade rural de forma mais eficiente. Pode passar, por favor. Peço para registrar, a Synergix é uma empresa de consultoria ambiental. Ela atua hoje em 6 estados e a nível país a gente atende a 3 contratos nacionais. Pode passar, por favor. Não, passou errado. Volta. Tem que ser para o lado, só um segundo. Então, como eu disse, no Sebrae a gente atende a parte de sustentabilidade. Por favor, próximo. A Synergix também é a única empresa acreditada do país a prestar serviço na sustentabilidade para a ANEEL. Pode passar. E a gente também tem um projeto com o governo federal, no qual a gente atende o Ministério da Defesa na área também de sustentabilidade. Pode passar, por favor. Falando mais especificamente do Sebrae, muitas vezes o produtor ele identifica uma possibilidade de produzir, mas ele não sabe como, ou por falta de recurso ou por falta de conhecimento. No Sebrae a gente tem uma ferramenta muito interessante, que ela é absolutamente interessante e absolutamente desconhecida pelos produtores rurais de uma forma geral. E assim que eu cheguei, a gente estava conversando sobre as possíveis políticas públicas, né, que o produtor pode ser beneficiado. O Sebrae tem um programa que se chama Sebrae Tech, o qual ele visa desenvolver especificamente propriedades rurais de forma mais sustentável e eficiente. Ele tem uma verba. Se eu não me engano, no ano passado a gente destinou em torno de 200 milhões de reais, e é uma das poucas verbas do governo que não tem limite. Muita gente fala, né, que o governo tem uma verba limitada, é determinados X milhões para aquele programa. O Sebrae Tech não tem limite. Enquanto as pessoas tiverem necessidade, o Sebrae tem dinheiro para auxiliar. E também deixar uma coisa clara, não é empréstimo. O Sebrae ele não empresta dinheiro. O Sebrae ele subsidia projetos, não só na área de sustentabilidade, mas em outras áreas também, especificamente de produção rural. Pode passar, por favor. Como que funciona o Sebrae Tech? O produtor rural que tem uma demanda na área ambiental e precisa da verba para executá-la, ele contrata o Sebrae. Ele fala, olha, Sebrae, eu preciso fazer um plano de manejo da minha propriedade, eu preciso cultivar a minha cultura de forma mais barata e eficiente, atendendo aos princípios ambientais. Assim que o produtor contrata o Sebrae, ele paga 30% do valor do projeto. E o Sebrae, pode passar, por favor, ele completa os outros 70%. Então, é um projeto de sustentabilidade, especificamente para produtores rurais que são certificados, que têm o CPR, tem a certidão de produtor rural, e ele consegue esse projeto com um desconto, entre aspas, né, de 70%. Então, essa dificuldade do produtor, não só na parte monetária, mas também na parte técnica de conhecimento, ele consegue no Sebrae. Pode passar, por favor. E o Sebrae contrata empresas que têm notório conhecimento para executar esses projetos para o Sebrae. Uma outra grande garantia, uma outra grande segurança para o produtor rural é que ele tem a certeza de um bom projeto. Ele não está contratando uma empresa, ele está contratando o Sebrae, uma instituição que vai executar esse serviço. Pode passar, por favor. É uma ferramenta que muita gente desconhece e que deveria ser mais bem difundida. Por mais que o Sebrae se esforce em divulgar isso, a gente ainda não consegue alcançar tanta gente. Mas, além de ter que produzir de uma forma ambientalmente responsável, o produtor rural também tem algumas obrigações, as quais o Sebrae também pode auxiliar. A primeira obrigação que as pessoas conhecem, pode passar, por favor, bastante é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. O governo ele faz uma exigência dizendo que ele quer conhecer todas as propriedades rurais para saber o que tem de nascente, o que tem de reserva legal, o que tem de vegetação. É uma obrigatoriedade do produtor rural. Ele tem que informar o que tem na sua propriedade, qual o tamanho dela, se tem nascente, se tem área preservada, o que tem de área de proteção permanente. E aqui na região, principalmente, a gente debate isso bastante aqui, como que a região ainda não conseguiu se regularizar nessa situação. De uma forma geral, poucos já se adequaram ao CAR. Pode passar, por favor.
O CAR é uma obrigação, uma obrigatoriedade do Ministério do Ambiente, através do IBAMA. Pode passar, por favor. E o prazo dele agora é dia 31 de maio. Então, o produtor rural, se vocês conhecerem alguns, ou os produtores estiverem aqui, quem ainda não fez o CAR, tem que fazer o CAR até dia 31 de maio. Senão ele vai travar toda a parte fundiária da propriedade. Pode passar, por favor. Um outro item, também de obrigatoriedade, e é relativamente até um pouco mais sério do que o CAR, que os produtores também ainda não se adequaram, e eu estou falando das obrigações porque elas são necessárias para adquirir o recurso também do SEBRAE, de outras instituições. O CIGEF, pode passar, por favor. O CIGEF é um sistema de gerenciamento fundiário. Ele é uma obrigatoriedade do Ministério através do INCRA, desenvolvimento, através do INCRA. Pode passar, por favor. Alguns prazos já foram perdidos. Como que o INCRA faz? As maiores propriedades já deveriam ter se adequado desde 2006 e 2004, o CIGEF. Isso ainda não aconteceu. Mas propriedades entre 100 e 250 hectares têm até novembro desse ano para fazer a adequação. Propriedades de 25 a 100 hectares têm até 2023. E abaixo de 25, né, então as pequenas propriedades, os pequenos produtores rurais, têm até 2025, até novembro de 2025. Então, essas são duas obrigatoriedades, o qual tem um custo, né, são sistemas de georreferenciamento, são sistemas relativamente caros, que muitas vezes o produtor rural não tem condições de contratar, então ele pode contratar o SEBRAE, pedir ajuda do SEBRAE para fazer isso, ele só vai pagar 30% desse valor. Pode passar, por favor. Então, a região ela tem esse viés muito forte de produtores rurais. Muitas vezes eles se sentem, de certa forma, um pouco a par, um pouco distante da realidade, por falta de conhecimento. Então, a gente está tentando trazer esse conhecimento, tentando trazer essas possibilidades. Esse é um programa que ainda não roda, do SEBRAE-TEC, ele não roda ainda em todos os estados, são alguns estados. A gente atende o SEBRAE Nacional, em alguns estados a gente tem o SEBRAE-TEC. Mas eu acho que pode ficar aí como mensagem para o nosso grupo, ver se a gente consegue fazer isso com uma política pública mais forte e a nível nacional consiga atingir realmente todo o país. E eu só vou fazer uma introdução para a próxima palestra, onde meu amigo vai falar mais sobre essa parte de projetos sustentáveis, né? Irrigação, talvez sistemas fotovoltaicos. Então, o produtor rural, ele tem, pode passar por favor, o sol ao lado dele. A nossa região, ela é muito farta. Ele pode fazer um uso mais interessante da radiação solar através de painéis fotovoltaicos. Não só tocar a própria plantação, mas a irrigação, como você falar, a própria residência do produtor, todo o maquinário dele pode ser tocado por energia fotovoltaica. Uma segunda opção é a água, pode passar, por favor. A região, ela sofre um pouco de escassez, mas quando são usados sistemas eficientes, eles necessitam de uma quantidade menor de água para operar determinada área de plantio. Pode ser usado de forma mais inteligente também. A próxima palestra vai falar sobre irrigação. Só uma observação, hoje a gente usa uma irrigação subterrânea. A gente pega o pneu, separa a parte de borracha, de metais, de estopa. Dessa borracha do pneu a gente faz uma mangueira reciclável, e a mangueira, ao invés dela apenas conduzir a água, ela é toda porosa, ela umidifica o solo, ela não molha. Isso pode ser calculado, o quanto que determinada cultura precisa do solo irrigado, do solo úmido, para que ela possa ser abastecida. Então você reduz muito a sua demanda hídrica, sua pegada hídrica, sua necessidade de água. Fica um sistema mais eficiente e com certeza também mais barato. Você vai tocar por menos horas uma bomba para fazer captação da água, por exemplo. Pode passar. A gente atua muito também com os planos de manejo, né? Como você pode manejar a sua cultura, como que o produtor rural pode manejar a sua cultura de forma mais inteligente, de forma mais eficiente, sem o desperdício, sem o uso de agrotóxicos, muitas vezes, de uma forma mais interessante. Pode passar, por favor. E uma coisa que o produtor rural se sente também muito distante é a tecnologia. Já foi um tempo que a tecnologia era uma coisa de difícil acesso. Hoje nós temos software livres, a gente consegue utilizar, não só com a ajuda do SEBRAE, que o produtor acaba tendo um desconto relativamente grande, 70%,
O uso de drones para identificar a plantação. Hoje em dia, a gente tem estudo disso, de pequenos produtores rurais que conseguem utilizar a tecnologia de forma absurdamente interessante na propriedade. E o quanto que ele ganha com isso. O quanto que ele reduz o seu custo com isso. Pode passar, por favor. Bom, mas era basicamente isso. Era apenas uma contribuição, uma abertura aí, um agradecimento também pela oportunidade. Espero que a gente possa estar